Aleluia. Aleluia. Vos saúdo a igreja com a santa paz do Senhor, amém? Amém. Quantos está feliz com Jesus, dá glória a Deus? Amém. Seja fiscal do céu nesta noite por um minuto. Diga para o seu irmão do lado assim: irmão, ajuda o pregador a pregar nesta noite. Vamos dar glória a Deus e aleluia. Então, no continuar da palavra, você fiscaliza o seu irmão aí, fala: dá glória a Deus, irmão, deixa Deus te usar, amém? Se coloque sobre os teus pés, você que tem sua Bíblia Sagrada, o exemplar da sua Bíblia Sagrada. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 26, verso de número 36, amém? Enquanto os irmãos acham, eu quero desde já agradecer ao pastor Renato, que não está presente, mas o mesmo Espírito está testificando, né? Que Deus abençoe a vida dele. Obrigado pela oportunidade. Os obreiros, né, que estão aqui, Rafael, Josué, o Alain, pastor que orou por mim, obrigado. Você não sabe o quanto eu fiquei feliz, né? Deus abençoe. Temos amigos que intercedem pela nossa vida, isso é muito importante. Eu me senti muito confortável. Que Deus abençoe sua vida e a vida de todos os pastores e obreiros da casa, amém? Mateus capítulo 26, versículo 36, está escrito. Minha esposa também está aqui, Deus abençoe, linda, maravilhosa, né? Hoje é dia dos pais, irmão. Chama, né? Tem que ganhar a noite. Deus abençoe sua vida. Amém? Está escrito: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse-lhe aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levantou-se Pedro e os dois discípulos os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai-vos aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo-lhe: meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-o dormindo. E disse-lhe a Pedro: então nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou, dizendo ao Pai: este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-se de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: dorme agora, repousai, eis que é chegado a hora que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Aleluia. Levantai-vos, portanto, eis é chegado o que me trai. Estendendo ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas, porretes, vindo a parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciões do povo, e o traidor tinha-lhe dado um sinal, dizendo-lhe: o que beijar, este prendê-lo. E logo aproximou-se de Jesus e disse-lhe: eu te saldo, Rabi. E beijou-se Jesus. Porém Jesus lhe disse: amigo, e que fizestes? Então puxou-se eles e lançaram as mãos em Jesus e o prenderam. Amém? Podem se assentar, glorificando ao nome do Senhor. Enquanto você glorifica, eu vou tomar um gole de água, amém? Quero pregar hoje é noite de Santa Ceia do Senhor, e eu quero pregar hoje
sobre o nosso Cristo. Se você não trouxe o lenço hoje, se você não chorar, você não trouxe um lenço hoje para enxugar suas lágrimas, pode enxugar com terno, porque hoje eu quero pregar sobre o nosso Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele se fez carne. João, capítulo de número 1, versículo de número 14 diz: ele se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Jesus, quando ele se fez carne, eu acredito, conjecturando no texto, que ele olhou para a terra e ele viu uma multidão. Aleluia. Uma multidão de pessoas que estavam necessitados de ajuda. Aleluia. E Jesus, então, olhando eu e você, ele se despiu da sua glória, do seu poder eterno, e ele desceu na terra, aleluias, para ser um homem igual eu e igual a você, aleluias, para sentir as mesmas dores que eu e você sente no nosso dia a dia, para sentir as mesmas paixões que nós sentimos no dia a dia. Mas eu vim aqui para te dar uma resposta da parte do Senhor. Ele venceu, aleluia, e nós também vamos vencer, aleluia. Jesus, aleluia, o Cristo, Jesus o Todo-Poderoso, aquele que andava sobre as águas, aleluia. Jesus é aquele que nós pregamos, que multiplicou o pão para 5.000 homens, para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, aleluias. Um dia Jesus estava pregando a palavra para uma turma no meio do deserto, e os discípulos chegam até Jesus e falam: Jesus, aleluia, o tempo já é tarde, aleluias, não tem aonde comprar alimento, aleluias, despede o povo para que eles possam comprar o alimento. Jesus olhou para ele e falou assim: o que vocês têm? Declara para mim o que vocês têm. Eles falaram: nós não temos nada, Jesus, a não ser, aleluias, 200 denários. Mas um no meio deles falaram assim: nós temos 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus chama os discípulos à parte, aleluias, e faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Aleluia. Jesus não faz a multiplicação para o povo ver, Jesus faz a multiplicação para os discípulos ver. Aleluia. Se você vê no texto, Jesus chama os discípulos à parte, e ali então ele começa a multiplicar o pão. Aleluia. Ou aparecer o pão no meio do cesto, aleluia, conforme a sua imaginação quer, aleluia. Mas Jesus multiplica o pão e os discípulos começam a entregar o pão para a multidão. Isso eu aprendo com Jesus, porque Jesus, quando ele começa a discipular, aleluia, os seus discípulos, ele faz um milagre para os seus discípulos ver, e agora ele ordena, aleluia, vá e alimente a multidão. Então Jesus, ele nos discipula, mas a obrigação é minha e tua de alimentar a multidão, aleluia. Então Jesus faz o milagre dos pães e dos peixes, Jesus anda sobre as águas, Jesus chama um defunto de 4 dias, Lázaro, sai para fora, aleluia. Jesus, quando ele encontra, como a pastora Mires pregou aqui nesta manhã, quando ele encontra um enterro fúnebre, aleluia, que eles estão levando um menino para poder enterrar, ele para, aleluia, aquele culto fúnebre, e ele ressuscita aquele moço. Jesus, ele era inimigo da morte. Jesus, aleluia, ele não gostava da morte. Ele era um grande milagroso, aleluia, e Jesus não mudou. Mas aqui eu quero pregar sobre o Jesus, o homem, a carne, aleluia, o Jesus que sentiu o que eu e você estamos sentindo. Jesus, o que sentiu, o que você entrou sentindo aqui nessa noite. Você pode dar um glória a Deus por isso? Jesus, quando ele está no Getsêmani, evangelista Rafael, aleluia, ele começa a sentir angústia, ele começa a sentir uma opressão gigantesca, coisas que eu e você sentimos no nosso dia a dia. Jesus, ele começa a sentir uma angústia tão forte, que ele chama os discípulos e fala assim: vamos orar, precisamos de orar. E eles começam a orar com os seus discípulos. O texto diz que ele começa a ficar angustiado, e ele vai um pouquinho mais à frente. Vejamos que no próximo nível já não vai os 12,
No próximo nível ele só chama 3. Quem é os 3? Pedro, Tiago e João. Aleluia. E quando ele chama Pedro, Tiago e João para um nível maior de intimidade com o Pai, aleluia, ele começa a orar. Aleluia. E mesmo ele chamando Pedro, Tiago e João, que era mais íntimo dele, ainda assim Pedro, Tiago e João cai e dorme. Aleluia. E Jesus, vendo que Pedro, Tiago e João dormem, Jesus ele se afasta um pouco mais, ele sobe um nível a mais. Aleluia, um nível que só Jesus pode estar. E ali ele começa a chorar, evangelista Rafael. Ele começa, aleluias, a ter náuseas, aleluias. Ele começa a suar sangue, aleluias, porque a opressão que estava sobre a vida de Jesus era muito grande. Ali estava em jogo a humanidade, ali estava em jogo a minha e a sua salvação. Aleluia. Jesus, quando ele faz essa oração, aleluia, ele começa a orar, e por um momento Jesus carne, ele ora igual eu, igual você. Ele fala: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Aleluia. E quando ele volta até Pedro, Tiago e João, ele vê eles dormindo. Aleluia. E ele fala com muita intimidade: levanta, acorda. Nenhuma hora vocês poderão interceder por mim, orar comigo. Aleluia. Então Pedro, Tiago e João, eu creio que levantam e começam a orar. E quando eles começam a orar, Jesus volta para aquele degrau a mais que ele estava, e ali ele retorna e faz a mesma oração: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. E quando Jesus faz essa oração, ele vê, eu acredito, conjecturando no texto, eu acredito com muita fé, que Jesus vê além do tempo. Aleluia. Jesus vê além das relvas, dos montes. E quem ele vê? Eu e você trancado no quarto. Aleluia. Muitas das vezes em depressão, muitas das vezes endividado, muitas das vezes querendo tirar a sua vida, muitas das vezes, aleluia, você está numa situação, aleluia, que você ri para o amigo, você entra dentro da igreja, você sauda um, você sauda outro, você dá risada com um, mas só o Cristo sabe o que você está passando na sua intimidade. Dá um pouquinho mais de retorno para mim. Aleluia. Só Cristo sabe, aleluia, a sua intimidade, o jeito que você entrou aqui, aleluias, o tamanho do vale que você entrou aqui nesta noite, era o mesmo vale que Jesus estava passando. Jesus falou: Senhor, aleluias, eu estou vendo que eles não vão conseguir. Se eles não vão conseguir ir, então ele orou como Cristo: todavia seja feita a tua vontade. Eis-me aqui. Eu vou repetir isso, que vale um glória a Deus para você. Jesus orou e viu eu e você, viu que nós não íamos conseguir, então ele fez essa oração: todavia seja feita a tua vontade, Senhor. Aleluias. Todavia seja feita a vontade de Deus. Jesus voltou para os discípulos. Glória a Deus. E quando ele volta para os discípulos estão dormindo novamente. Aleluia. E Jesus, na terceira vez, ele fala assim para os discípulos: acordai-vos, aleluia, e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. Levantai-vos, vigiai-vos, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. E quando os discípulos levantam, ele fala: agora chegou o momento, chegou a hora, eis que está aí o que vem me trair. Aleluia. E quando Jesus ainda está falando, aponta-se um discípulo de Jesus, Judas Iscariote, e com ele uma multidão de exército. A palavra do Senhor diz que quando Judas Iscariote se aproxima de Jesus, ele sauda Jesus. Ele fala: eu te saldo, Rabi, e beija no rosto. Aleluia. Se fosse eu sendo traído por Judas com um beijo no rosto, eu não sei o que eu fazeria, irmão. Aleluia. Mas Jesus chama ele de amigo. Aleluia. Jesus pega na mão de Judas e fala: você ainda é meu amigo. Aleluia. Jesus não queria perder a alma de Judas. Aleluia. Ele fala: você é um meu amigo. Aleluia. Por menos nós queremos bater no irmão, por menos nós paramos de falar, por menos nós viramos a cara, por menos, aleluia, nós bloqueamos do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Mas Jesus olhou para Judas e falou: você ainda é meu amigo.
Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Você não pegou, então eu vou aplicar a palavra para você. Quantas vezes eu e você não traiu Jesus? Aleluia. Tem pessoas que traem Jesus por causa de uma baga de cigarro. Tem pessoas que traem Jesus por causa de um copo de cachaça no bar. Tem pessoas que traem Jesus no adultério, traz Jesus na fornicação, traz Jesus, aleluia, adorando coisas, aleluia, dinheiro, outras coisas, aleluia. Mas hoje Jesus, ele veio aqui para falar para você: eu te perdoo, você ainda é meu amigo. Aleluia. Jesus, ele não é hipócrita, irmão. Jesus, ele é servo. Ele veio aqui para sentir a mesma dor que eu e você estamos sentindo. Aleluia. Jesus, então, quando ele fala para Judas: você ainda é meu amigo, aleluia, os soldados agarram Jesus, aleluia, e prendem a Jesus. E quando prendem a Jesus, Jesus fala para eles: todos os dias eu estava com vocês no templo, assentava na mesa com vocês, ensinava, e vocês veem com pau, com vara, para poder me prender. E eles prendem a Jesus. E quando eles prendem Jesus, eles levam Jesus para Pilatos, de Pilatos para Caifás. E Jesus começa a virar um ping-pong no meio do governo. Aleluias. E a Bíblia diz que antes de prender Jesus, ele olha para Pedro e fala: Pedro, antes que o galo canta, você vai me trair 3 vezes. Pedro olha para Jesus e fala: eu não vou te trair, Senhor. Eu não, jamais. Aleluia. Quantas vezes eu e você falamos para Cristo: eu não vou te trair, eu não, eu estou com o Senhor até o fim. Aleluias. Mas Deus conhece o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Fala: Pedro, antes que o galo canta, você vai me trair 3 vezes. E a Bíblia diz que Jesus é preso. Eles colocam uma coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus. Aleluia. Eles começam a espancar Jesus. O meu Jesus, o Jesus que foi louvado aqui nesta noite. Aleluia. E eles começam a bater com a cana na cabeça de Jesus e falam assim: profetiza quem bate, porque eles cobriram o rosto de Jesus. Eles falam: profetiza aí, Jesus, quem te bate. Aleluia. E eles começam a cuspir no rosto de Jesus. E eles começam a humilhar Jesus. A multidão é tamanha, aleluia, os soldados são cruéis, aleluia, e eles começam a espancar Jesus de uma maneira violenta, sangrenta, aleluia, ao ponto de Jesus, aleluia, ajoelhar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E o sacerdote fala assim: ei, abre a boca, fala alguma coisa, aleluia. E Jesus foi como uma ovelha muda para o matadouro, carregando sobre si os meus e os seus pecados. Aleluia, pecados que não era dele, mas para que você tivesse assentado nessa cadeira nesta noite, para que você tivesse aqui dentro da igreja adorando nessa noite, Jesus estava calado. Aleluia, para que você desse glória a Deus nessa noite. Jesus naquele dia ficou quieto. Aleluia. Tem gente que não valoriza mais o mestre, vem para a igreja porque virou status ser crente, porque virou, aleluia, ponto de encontro de colegas, aleluia, porque quer agradar a esposa ou quer agradar o esposo. Eu vim aqui para te dizer: Jesus é amigo e Ele quer restaurar a tua vida. E para você dar glória a Deus aqui dentro, Ele teve que aguentar mudo naquele dia, apanhando, sendo chicoteado. Então adore ao nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Ele foi chicoteado, pastores. Ele foi humilhado. Aleluia. E Ele levou sobre si as nossas enfermidades. De Pilatos, aleluia, para Caifás, aleluia, de Caifás para Pilatos. E começou a rodar Jesus. Aleluia. Pilatos olhou e falou assim: esse homem é inocente. Eu vou procurar na lei judaica. E ele achou um jeito de salvar Jesus. Ele falou assim: bom, no dia da festa pascual, eu posso liberar um soldado, porque no Antigo Testamento eles pegavam 2 novilhos, um eles imolavam e o outro eles soltavam.
aleluia, representando, aleluia, aquele que ele soltava, como que eu posso dizer essa palavra? Uma bondade, aleluias. Então quando ele achou isso na lei judaica, ele falou assim: achei um jeito de salvar Jesus. E quando ele aplica esta lei, aleluias, os sacerdotes da época, ou alguém, aleluias, que escutou Pilatos falando isso, aleluias, correu e falou para os sacerdotes, e eles compraram o povo, eles começaram a dar dinheiro para o povo, a conversa era essa, aleluias, Pilatos vai querer soltar Jesus, aleluias, e vocês vão gritar: crucifica Jesus e solta Barrabás. E eles compraram, aleluias, e eles pagaram para que Jesus fosse crucificado. Quando Pilatos, aleluias, aplicou essa lei e falou: hoje eu tenho o direito de soltar um preso. Bom, todos gostam de Jesus, e Barrabás é um criminoso famoso, certamente eles vão escolher crucificar Barrabás. Quando Pilatos aplica, a multidão começa a gritar: solta Barrabás, crucifica Jesus. Solta Barrabás, crucifica Jesus. Solta Barrabás, crucifica Jesus. Pilatos, ele manda trazer uma água, e ele lava as suas mãos, aleluia, e falou: lava as minhas mãos, que o sangue desse homem não caia sobre mim e nem sobre a minha família. E o povo gritava: que o sangue desse homem caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Aleluia. É por isso que hoje você vê, aleluia, os judeus sendo castigados, aleluia, porque eles mandaram crucificar Jesus. Aleluia. E quando eles mandaram crucificar Jesus, eles bateram em Jesus, 40 chicotadas menos uma arma chamada água zorra, uma coisa assim, né, pastores? Era uma tira de couro, e na ponta da tira tinha pontas de ferro, aleluia, e ali eles batiam em Jesus, e aquelas pontas abriam buracos nas costas de Jesus, tirava a carne das costas de Jesus. Era 40 chicotadas menos eles batiam, e cada chicotada daquela abria muitos buracos na costa de Jesus, e quando fincavam nas costas de Jesus, que eles puxavam, saía com carne e tudo. Alguns estudiosos arriscam falar, aleluia, que o preso que era condenado com essa chicotada dava para ver os órgãos deles, aleluia. E eles começaram a espancar o mestre que eu e você adora hoje. E eles começaram a espancar. Qual era, aleluias, a fúria? Por que eles espancavam tanto? Porque eles queriam que Jesus ajoelhasse perante eles, e um judeu jamais ajoelharia diante de uma lei, aleluias, romana. Aleluias. Vejamos com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles falaram: pode nos jogar dentro da fornalha, mas nós não nos ajoelhamos. Jesus também não ia se ajoelhar. Então a maneira deles baterem e espancarem Jesus era que Jesus pudesse se ajoelhar diante deles. E Jesus começou a apanhar, e os buracos começou a cair, a afundar nas costas de Jesus, começou a arrancar a carne de Jesus. E chegou um momento que Jesus não suportou, e Jesus caiu, aleluias, aleluias. E eles gritavam endemoniados, e eles comemoravam endemoniados, aleluias. E eles pegaram Jesus depois das 39 chicotadas, e eles envolveram Jesus em um lenço, porque Jesus já tinha sido envergonhado, que um judeu jamais aparecia despido no meio de uma multidão. Eles arrancaram a roupa do seu mestre, do meu mestre, aleluias, e eles espancaram Jesus. E quando eles terminaram de espancar Jesus, eles pegaram um lençol e eles cobriram Jesus e colocaram Jesus dentro de uma prisão. E ali Jesus ficou dentro daquela prisão de uma noite para outra noite, ou melhor, daquela tarde para outro dia.
aleluias, e Jesus ali ficou sem comer, sem beber, aleluias, e com aquele lençol cheio de sangue grudado no seu corpo. E a Bíblia diz que de manhã eles chamaram Jesus para levar para Pilatos, e quando eles chegaram lá para chamar Jesus para a crucificação, para o julgamento, eles arrancaram aquele pano de uma vez só do corpo de Jesus. Alguém aqui já machucou o pé? Alguém aqui já machucou o pé? E o band-aid já colou no seu dedo? E para você arrancar ele, só com água quente, né? Porque sai a casca da ferida, não sai? Tu imagina o seu Jesus enrolado num pano. Aquele pano colou no corpo de Jesus. E eles chegaram e arrancaram de uma vez só. Aleluia. As feridas de Jesus abrindo pela manhã. E o que Jesus falava, pastor? Jesus só gemia. Jesus não falava nada. Aleluias. Eles olhavam para Jesus e falavam assim: ei, rei do judeu, fala alguma coisa, você não é o rei dos judeus. Jesus olhou para ele e falou assim: tu dizes. A única palavra que Jesus falou: vocês que dizem. Aleluias. E ele então profetiza, rei dos judeus. E eles cuspiam no rosto de Jesus. E eles batiam na cara de Jesus. Aleluias. E Jesus aguentou calado. Aleluias. Para você estar sentado aqui hoje, eu vou arriscar falar isso, porque eu sou profeta e eu falo mesmo. Essa cadeira que você está sentado, bonitão, essa cadeira que você está sentado, lindona, ela foi pago com preço de sangue. Valoriza. Diga para o seu irmão do lado: irmão, valoriza. Não troque Jesus por uma balada. Não troque Jesus aleluias, por 10 minutos com o namorado. Deus me trouxe aqui para te falar: valoriza, porque foi pago com preço de sangue. Aleluias. O diabo me pressionou nessa semana, ao ponto de eu entrar dentro do meu quarto e eu chorar. Aleluias. Eu falei: Senhor, me ajuda. Aleluias. Me ajuda, Senhor. Eu senti o consolo do Espírito Santo e a mensagem desceu no meu coração. Porque eu estava dentro do meu quarto chorando, angustiado, aleluias, o diabo querendo me pressionar, aleluias, o vale querendo chegar, bater na porta da minha casa. E eu falei: Senhor, eu não aceito, me ajuda, aleluias, eu preciso da tua presença, aleluias. E a palavra começou a descer no meu coração. Jesus começou a falar dessa maneira que eu estava angustiado no vale, aleluias, mas eu sabia que você, Marcelo, não ia aguentar, não ia suportar. Por isso que eu aguentei mudo, eu aguentei calado. Diga para o seu irmão do lado: dê valor, irmão. Aleluias. Eu quero falar para a internet que está me assistindo: Jesus se comprou com preço de sangue. Dê valor. Não troque Jesus por um minuto com a sua namorada, por uma cachaça. Não troque Jesus. Jesus te comprou com preço de sangue. Aleluias. Jesus foi amassado e triturado para mim e para a sua salvação. Aleluias. E Jesus, quando ele foi julgado, ele foi julgado, que deram a sentença, é morte de cruz. De um dia para o outro, Jesus foi crucificado. E agora Jesus vai para a via da crucificação. Aqui nasceu a mensagem no meu coração. A via da crucificação ainda cura, liberta,
salva. Aleluias. Jesus, ele vai para a via da crucificação e é colocado uma cruz, evangelista Rafael, sobre as costas de Jesus. A cruz naquela época, eu fui estudar, a cruz naquela época não era colocada inteira, era só a haste da cruz, era só a madeira do meio, porque era muito pesada e um homem não suportava carregar a cruz completa. Então eles colocavam a haste da cruz, aquela madeira do meio. A outra madeira eles que levavam até o Gólgota, até o lugar da crucificação. E quando eles jogaram a haste nas costas de Jesus, agora Jesus está na via da crucificação, andando com a cruz nas costas, aleluias, e o povo gritando: crucifica! E quem gritava crucifica eram os mesmos que Jesus multiplicou 5.000 pães, aleluias, eram os mesmos que Jesus curou, e o povo gritava crucifica, comprado pela lei romana, aleluias. E Jesus agora está passando na via da crucificação. Você pode imaginar o seu Jesus sangrando, o sangue de Jesus correndo na via. O sangue de Jesus está escorrendo na via da crucificação, e o povo está seguindo Jesus, pastor Amires, e o povo está crucifica, e o sangue de Jesus caindo na via da crucificação, e o povo está crucifica. Só que quando o povo pisa no sangue de Jesus, o povo já começa a travar, porque quando o sangue toca, o sangue já começa a curar pessoas. E a Bíblia diz que no meio do caminho Jesus tombou com a haste, aleluias. E eles, para envergonhar o meu Jesus e o teu Jesus, eles pegaram um homem de Cirene, um sirineu. Por que, pastor, que eles pegaram um homem de Cirene? Porque ele era um homem negro, ele não fazia parte de Judá, ele não era um judeu, ele era um homem estrangeiro. Não é pela cor, mas é porque ele era estrangeiro. Ele era um homem de Cirene. Algumas pessoas dizem, alguns estudiosos dizem que ele era negro porque ele era de Cirene. Era uma cidade muito quente, e lá só encontrava pessoas mais escuras. Então eles pegaram, aleluias, aquele homem que veio adorar na festa pascual. O que aquele homem estava fazendo ali na festa pascual? Ele veio adorar Jesus, ele veio participar da festa, e ele tinha umas vestes brancas sobre, aleluias, o seu corpo. Para quê? Porque todos que vinham participar da festa pascual, aleluias, ali ele vinha para a festa, porque o sacerdote, ele se apresentava no templo, ele imolava um cordeiro e ele esponjava, aleluias, com a esponja no sangue do cordeiro, e ele aspergia no povo, aleluias. Então todos que iam para aquela festa, eles iam com veste branca, aleluias. Para quê, pastor? Porque quando eles iam para a festa, aleluias, a intenção deles era que o sangue do sacerdote, que o sacerdote tinha imolado, que ele aspergisse na multidão, pegasse nas vestes dele. Porque a tradição judaica era, todas as vezes que o sangue tocasse nas minhas vestes, era sinal que eu era curado ou era perdoado dos meus pecados. Então eles iam com as vestes brancas para a festa pascual. Era de classe, era normal, aleluias, para todos eles conseguir um lugar para ser manchado com o sangue do sacerdote. Agora o sirineu, ele está na via da crucificação, o povo gritando crucifica, Jesus todo sangrando, aleluia. E alguém chega até ele e fala assim: ei sirineu, aleluia, vai lá, ajuda Jesus. E ele: eu não quero, ajuda Jesus, eu não quero, porque eu preciso manchar minhas vestes lá, vai sujar minhas vestes aí, eu não quero, aleluia. Eles: ajuda Jesus lá, rapaz, aleluia, eu estou mandando. Aí jogam ele, aí ele vai e ajuda Jesus. Só que quando ele pega para ajudar Jesus, ele não está manchando as suas vestes com o sangue do sacerdote, do cordeiro que o sacerdote matou. Ele está manchando as suas vestes com o sangue do verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluias. Mas ele começa a ajudar Jesus. Ele coloca a cruz nas costas.
Aleluia. E ele começa a ajudar Jesus. Você está entendendo a palavra? Quem está entendendo, dá um glória a Deus. A via da crucificação está curando aqui nesta noite. A via da crucificação está libertando aqui nesta noite. Tem pessoas que entrou aqui com depressão. Assim diz Deus na minha boca: você vai sair daqui nesta noite, aleluia, e o tempo de cantar vai chegar. Você não vai entrar mais no quarto. Deus vai te curar nesta noite. Aquele homem pega a cruz e ele leva até o monte da caveira. O monte Gólgota significa o monte da caveira. Aleluias. Por que, pastor, monte da caveira? Porque era um monte, aleluias, muito alto. E lá no bico do monte, a cruz se formava uma espada, e a espada enfincava na cabeça. E eles chamavam o Gólgota, o monte da caveira. Mas Jesus está indo. Meu Deus, passou a hora. Eu vou acelerar. Jesus está indo. E quando ele chega no monte, aleluias, ele é crucificado. E quando ele é crucificado no monte, tem um problema. A cruz não era de Jesus. Porque Jesus foi julgado de um dia para o outro. A cruz era de Barrabás. Aleluias. Eles tiveram que esconjuntar os braços de Jesus para poder Jesus caber na cruz que não era dele. Você quer que eu aplique essa palavra para a sua vida? A cruz não era de Jesus. A cruz era minha. A cruz era sua. Aramandaiaçai. Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Jesus está na cruz agora, aleluias. E quando Jesus está na cruz, aleluias, aleluias, está um ladrão de um lado e outro do outro, aleluias. O ladrão que está à esquerda fala para ele: ei, rei. Porque Pilatos escreveu uma placa e colocou na cruz em cima. E ele deu de presente para Jesus: Jesus, rei dos judeus. Então o ladrão que estava na esquerda falou: ei, rei, você não é rei? Tira nós daqui e desce você também. Tu imagina Deus morrendo por mim, por você, pelo infeliz que está ali do lado. E ele está falando: tu não é rei? Aleluia, tira eu daqui. Aleluia, se tira você também. Aí o Espírito Santo toma o coração do da esquerda. Aleluia. E ele olha e fala assim: rei, ei, rei, tu não é rei? Aleluias. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele falou: ei, rei, lembra-te de mim, aleluias, quando entrarem no teu reino. Você pode, aleluias, imaginar a mente do Jesus, aleluia, Jesus olhando e falando: valeu a pena, ganhei um na cruz do Calvário. Ei, meu filho, ainda hoje tu entrarás comigo no paraíso, ainda hoje. Aleluias. Jesus é crucificado. A morte não conseguiu levar Jesus, porque a morte só consegue levar quem tem pecado. E a morte analisou Jesus na cruz do Calvário, aleluia, e não conseguiu levar Jesus, porque a morte, aleluia, não conseguia, aleluia, levar alguém que não tinha pecado. Aleluia, por isso que Paulo escreveu aquele versículo: cadê, morte, a sua vitória? Aonde está o seu arguilhão? Aonde está o seu poder, ó morte, que não conseguiu levar Jesus? Jesus, aleluia, não foi levado pela morte. Jesus se entregou por mim e por você. Jesus fala assim: está consumado. E quando Jesus morre, 5 minutos eu termino. E quando Jesus morre, aleluias, as rochas se fendem, as relvas murcham, aleluias. Os pássaros param de cantar. A Bíblia diz: os pássaros param de cantar, as nuvens se escurecem. Jesus morreu, o rei morreu. O cinturão que está debaixo de Jesus,
aleluias, olha para Jesus e começa a bater no peito e falar: verdadeiramente este daí era filho de Deus. Os mortos começam a sair das tumbas e entram dentro da cidade vivos. Jesus morreu, aleluias, e fica assim um silêncio. 3 dias depois, aleluias, a Bíblia diz em João 20 que 2 mulheres foram até o túmulo de Jesus. Mas antes de falar disso, pastor, Jesus morreu, e esses 3 dias Jesus estava onde? A Bíblia diz em Lucas 23 sobre um lugar chamado o seio de Abraão. Quem já ouviu falar disso aqui? Quem já ouviu falar disso aqui, da glória a Deus? Seio de Abraão. Jesus foi visitar um lugar chamado seio de Abraão, aonde estavam todos os profetas, desde o Velho Testamento até, aleluias, a morte de Jesus, aleluias, eles estavam ali. Pastor, base bíblica para isso. A Bíblia diz, aleluias, na parábola do pobre e do rico, aleluias, que o pobre estava no seio de Abraão, Abraão estava no seio de Abraão, e o rico estava no Hades, no inferno, aleluias, base bíblica para o seio de Abraão. Então Jesus desceu lá no seio de Abraão e resgatou um cativo cativeiro. Quem era esse cativo cativeiro? Abraão, Isaac, Jacó, aleluias, Moisés. Todos aqueles que morreram antes de Jesus estavam no seio de Abraão. Você pode ver Jesus chegando no seio de Abraão, e Jesus resgata eles, e 2 mulheres estão no túmulo, aleluias. E quando elas chegam na frente do túmulo, a pedra está removida, está aí. E quando ela chega lá, tem 2 homens de branco que olham para ela e falam: mulheres, por que procura entre os mortos aquele que vive? Eu vou repetir isso que é profético. Mulher, porque procura entre os mortos aquele que vive para sempre. Aleluias. E quando elas chegaram lá, João capítulo de número 20, a Bíblia diz que elas olharam para os anjos. Vou terminar agora. E quando elas olharam para os anjos falam para ela: porque procura entre os mortos aquele que vive. Aleluias. E elas não querem saber de anjo. Elas falam para o anjo: cadê o meu mestre? Eu quero saber do meu mestre. Aonde vocês colocaram ele? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus aparece para Maria. A Bíblia diz que quando Jesus aparece para Maria, Maria está no jardim. Você não lembra de nada disso? A igreja não lembra de nada? A queda da mulher foi aonde? Aonde que o diabo envergonhou a mulher? No jardim. E aonde que Jesus se encontra com Maria? Mas Maria foi a terceira a ver Jesus? Maria foi a primeira. Porque Jesus falou assim: no lugar da desonra eu vou dar dupla honra. No lugar que o diabo envergonhou a Maria, a mulher, aqui no mesmo lugar, é no jardim. Jesus está esfregando na cara de Satanás, está falando para Satanás: Satanás, no mesmo lugar que você envergonhou a humanidade, é no mesmo lugar que eu vou honrar a humanidade, é no jardim. Maria foi a primeira a ver Jesus, e quando Maria olhou para ele, ele falou assim: Maria, aleluia. Ela fala: mestre, Rabone, e ela corre para abraçar Jesus. Aí Jesus fala assim: não me detenhas, vou acabar agora, pode se colocar de pé. Não me detenhas, porque eu ainda não fui para o meu Pai. Presta atenção nisso aqui, irmão. 2 minutos, 2 minutinhos, 1 minuto. Eu não fui para o meu Pai, porque atrás de Jesus estava o cativo cativeiro. Quando Jesus subiu do seio de Abraão,
com o cativeiro, Abraão, Isaac, Jacó, aleluia, todos os profetas que morreram antes de Jesus, aleluia, Jesus apareceu para Maria, Maria correu para abraçar Jesus, Jesus falou: não me detenhas, não me toque, porque eu sou a primícia de meu pai, aleluia, eu ainda vou me apresentar para o meu pai, mas Maria, você vai ser responsável hoje de levar a primeira mensagem, a mensagem mais forte, aleluia, que eu mando pregar. Vai lá para os meus discípulos, vai lá para os meus amigos e diz para ele que eu ressuscitei. Eu ressuscitei. Jesus sobe, aleluias, para um lugar, aleluias, para entregar a primícia para Deus, pastores. Quando Jesus sobe para entregar Josué a primícia para Deus, aleluia, ele chega na porta do céu. E quando ele chega na porta do céu, aleluias, o salmista escreve, Salmos de número 24, versículo 7, o anjo grita: abre as portas, as vossas cabeças, porque aí vem o Rei da Glória. Aí vem o Rei da Glória. Aí o anjo que está na porta com a espada desembanhada diz assim: mas quem é o Rei da Glória? Aí o outro anjo fala assim: é aquele que venceu a batalha, o guerreiro. Ele é o Rei da Glória. Aplauda o nome do Senhor. Ele é o Rei da Glória. Quando ele abre as portas celestial, Arayanamashui, Uracandarabasheia, eles abrem as portas celestial. A Bíblia fala que no céu só teve um choro. Pastor, qual foi o choro? João está, aleluias, dentro do céu, aleluias. Ele escreve em Apocalipse assim, João escreve: eu estava no céu, aleluias, eu não conseguia abrir o selo, aleluias, e não tinha ninguém digno para abrir o selo, e nem, aleluias, debaixo do céu, em cima do céu, debaixo da terra, não tinha ninguém digno para abrir o selo. Pastor, aonde que Jesus estava? Na porta do céu. O anjo falou: abre as portas, as vossas cabeças, porque aí vem o Rei da Glória. Aí entra não Jesus carne, aí entra não Jesus, aleluias, que carregou a cruz por mim e por você. Entra o Jesus, o leão da tribo de Judá. João, eu sou digno de abrir o selo, eu sou digno de abrir o livro. Ele é digno, aleluias. Ele é digno de abrir o livro. Abre as portas as vossas cabeças. Eu estou vendo línguas estranhas. Que caia sobre a igreja o poder de Jesus Cristo agora. Cadê o primeiro? Cadê o primeiro? Cadê o primeiro que quer vir aqui na frente e ser tocado pela via da crucificação? Pastor, eu estou no vale e eu quero receber uma oração, eu quero ser tocado nesta noite. Cadê o primeiro? Corre aqui. Cadê o primeiro? Vem o primeiro ali. Cadê o segundo? É 2 minutos, é muito rápido. Cadê o segundo? Aleluia, Jesus aleluia, abre as portas, as vossas cabeças, porque aí vem o Rei da Glória. Cadê o primeiro? Cadê o primeiro? Cadê o primeiro sirineu nesta noite que quer ser tocado pelo sangue de Jesus? Aleluia, não tenha vergonha, irmão. Diga para o seu irmão do lado aí: tá precisando? Eu vou lá com você. Aleluia, eu vou lá com você. Vem. 2 minutos, cadê o primeiro? Cadê o segundo? Labadara manda yassai, Uracandarabasheia. Irmão, nós temos que ministrar a Santa Ceia. Cadê o segundo? Uracandarabasheia. Pode vir, vem. Eu quero orar por você.
Toca nessa vida nesta noite, e que a via da crucificação venha salvar aqui nesta noite. Aplauda o nome do Senhor.